A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividimall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detonando Geek. Esse é o Hard Tech, nosso conteúdo que dá uma escovada de bits. Eu vou ser bem rápido agora, porque tem muita coisa pra falar, então vou ser breve, mas presta atenção que esse recadinho é importante. Primeiro de tudo, desculpa, a gente geralmente pega o jogo e a entrega a análise 2 dias depois. Então é D mais 2, já entregamos a análise. Essa tá no 4º dia pra ser entregue, então é um grande atraso aqui do nosso canal. É que eu tava envolvido em algumas coisas aí pessoais, bem decisivas e que vão ser muito importantes também para o canal. É pessoal/canal. Em breve eu comunico com vocês, mas fique tranquilo, é tudo pessoal que tem que ter muito cuidado, mas é super positivo, de verdade mesmo. Outra coisa que queria falar, e essa é a mais importante de tudo, essa análise é graças aos padrinhos, membros e também a galera que ajuda no Pix e dá o joinha aqui no canal. Eles fazem o crowdfunding, a nossa campanha para nós sermos independentes, e esse jogo foi comprado claramente por eles, que eu comprei esse jogo na sexta com os investimentos que os nossos padrinhos e membros e a galera que apoia a gente no Pix e joinha deu pra gente. Então, muito obrigado a todos de coração, agradeço em meu nome e a galera que vai assistir esse vídeo. Sem vocês terem apoiado esse canal, jamais seria possível. Se você quiser fazer parte desse time aí, que apoia um canal independente, vai lá e ajuda no padrinho, no membro e até mesmo com Pix, ou deixa um joinha aí se essa análise mudou o seu coraçãozinho. Sem mais delongas, vamos direto pro que interessa, que é The Last of Us Parte 1 Remake. Tem muita coisa pra falar, queridos. Bora então, galera, já com a primeira cena aí, essa era logo do iniciozinho do game, a gente já verifica o que realmente foi muito refeito em todo o contexto do jogo inteiro, exatamente. A parte gráfica, ela tá bem evoluída no PlayStation 5, sim. As malhas 3D estão refeitas claramente, principalmente nas expressões, nos sistemas capilares, como a gente pode observar, e é claro, é óbvio, é lógico, também em toda a ambientação. As ambientações são bem diferenciadas, ora seja pelo sistema de iluminação, principalmente o interno, a gente já vai comentar mais pra frente disso daqui, e também por malhas estáticas, também conhecida no mundo do desenvolvimento como assets. A Naughty Dog reformulou cada cena do jogo e não existe exatamente uma cena idêntica ao ponto de ser igualzinha visualmente do remaster e do remake. Agora, olhando com a nossa ferramenta AIDA Diff, a gente verifica isso mais proeminente, que é a gente tá vendo aí o remaster que tá em verde e o remake que é o em azul. E a gente pode perceber a quantidade de cenas em azul diferentes da verde, né? Mesmo que estão em ângulos diferentes, o jogo mudou bastante o pós-processamento no sentido de ângulo de câmeras, mas a gente pode visualizar não só em níveis de detalhes, como diferenças realmente entre as malhas nessa cinematic em si. Isso se recompõe, como eu disse, repetindo, durante todo o game e traz uma ambientação melhor para The Last of Us. É claro, é óbvio, é lógico que tem algumas ponderações, a gente já vai comentar, mas esse trabalho de remodelagem, esse trabalho de assets, de malhas estáticas, de mudança de ambientação, isso a gente pode dizer categoricamente que foi muito bem refeito e, claro, é óbvio, é lógico, trouxe mais profundidade ao game, que é uma história bem profunda. Agora a gente está olhando uma diferença aí visual que também é muito interessante. Fora da questão dos gráficos amplificados, as cenas artísticas que foram trabalhadas, as temperaturas. Como você pode olhar aí, o Joel tá parecendo meio vampirão no remaster, e no remake ele tem uma cor mais natural, uma ação mais natural. As expressões basicamente parecem as mesmas, mas por conta que os modelos são detalhados, a gente percebe que no rosto deles a gente tem mais pontos de articulação, e isso trouxe uma movimentação mais realista. Isso acontece nos protagonistas, isso também acontece nos NPCs. Todo esse trabalho se considera a maior parte do trabalho visual dessa análise que a gente viu em The Last of Us Remake. Então, sim, você vai ter uma profundidade, seja qual é o nível, o modo que você vai ver mais pra frente que tem disponível para você, você vai ter aí uma mudança radical nos sistemas evoluídos, visuais, gráficos, e tudo isso parece muito legal e bacana.
bacana. No entanto, também é claro, é óbvio, é lógico, nem sempre isso acontece, ou seja, refazer as coisas. Olhando essa tela, e eu coloquei essa cena porque ela é bem interessante. Dentro da redoma você tá vendo o remaster e todo o resto à volta é o remake. A gente percebe, como eu já disse, uma mudança total no ângulo da câmera, que é o pós-processamento. No entanto, as movimentações estão idênticas, ou seja, mesmo com o trabalho de maior pontos de faciais que trouxe uma expressão melhorada para o game, a gente tem movimentações dos NPCs exatamente idênticas. E não só isso, toda a animação, a quantidade de veículos que aparece, os veículos posicionados, tudo isso se mantém da mesma forma, exatamente idêntico. Inclusive os próprios NPCs, as movimentações deles também. Dá uma olhadinha aí nessa cena que tá com o carro, como eles se movimentam na mesma quantidade, os mesmos NPCs, da mesma forma. Isso traz pra gente aí um contexto que não houve uma identificação de qualquer modificação na movimentação. Isso impacta também um pouco na mecânica, porque também nos sistemas de combate a gente não viu uma modificação extensa, se é que houve. Dá uma olhadinha, isso é gameplay, é o Joel correndo, o do lado é o remaster, o outro do lado é o remake. Você pode perceber que a nossa tese é bem fundamentada diante ao que você está vendo, a movimentação idêntica, uma pouquíssima mudança, talvez num braço fechado, numa mão fechada, uma mão aberta, mas claramente a gente está trabalhando dentro do mesmo escopo de movimentação. Isso tira um pouco da expectativa de quem esperava algo um pouco diferenciado a cada cena, uma cinemática surpresa, alguma excitação a mais que o jogo pudesse trazer em relação ao seu passado. Isso não houve, são as mesmas cenas, claro, como eu já disse, com qualidade gráfica indiscutivelmente superior do lado do PlayStation 5 em todos os quesitos, mas com a movimentação extremamente idêntica. E isso pode frustrar alguém que está com uma expectativa maior. Não há diferenças mecânicas, não há diferenças de movimentação, não há NPCs diferentes se apresentando a você, não há surpresas, não há easter eggs, onde a escada está no remaster, está no remake, então você já sabe como conduzir o jogo. Não há surpresas maiores no remake The Last of Us Parte 1. Outra coisa que não sofreu mudança nenhuma foi o áudio, cara. Apesar que sim, existe uma mudança provocada pelo Tempest Audio 3D do PlayStation 5, a gente pode perceber que a dublagem PTBR, de acordo com os gráficos de AIDA Spectrum, a gente tem a mesma frequência, da mesma entonação, dentro da mesma esfera de frequência. Exatamente, não se mudou absolutamente nada, tudo tá no mesmo timbre, no mesmo tom. O que se muda aí, você verifica que do lado do remake é um pouco mais espaçado. Isso é um controle de decibéis que é feito pelo FFT, o Fast Fourier Transform, que é a tecnologia que é usada aí na virtualização do PlayStation 5. No entanto, isso não é um trabalho necessariamente feito pelo estúdio, refeito por ninguém. Esse é só um processamento de virtualização que ocorreu aí durante o game. Então, sim, não foi modificado nada na parte de áudio, ou seja, refeito, foi apenas virtualizado e processado dentro das ondas aí de HRTF, FFT do áudio 3D. Fica melhor, fica pior? Enfim, vai depender do seu sistema de som, a virtualização é bem subjetiva. Agora vamos falar um pouquinho de luz. Luz também mudou bastante no game. Do lado de fora não se mudou tanto quanto poderia mudar, talvez, ou uma concepção, direção de arte, enfim, mas sim, modificou. Você pode perceber nessa cena aí do Joe carregando aí o pedaço da tábua para fazer a passagem, que tem essa vermelhidão maior no nosso gráfico de AIDA, representa a maior oclusão de ambiente. Isso quer dizer que as tonalidades e a difração, a difusão da sombra está muito mais coesa e se é presente em todo o game. Isso ajudou bastante, tanto nas cenas externas quanto nas cenas internas. Também, como nós já dissemos aí na análise do trailer, tem um mapeamento HDRI, né? Muito bonito. Dá uma olhada nessa cena aí que você tá vendo do arco, é muito mais coeso a parte de iluminação, o sistema de iluminação, ele faz uma propagação muito mais natural do que no remaster. No entanto, em aspectos gerais, não é uma grande modificação em relação à iluminação externa, o que é bem diferente da iluminação interna. Aqui a Naughty Dog mandou muito bem, fez um trabalho bem completo, é um trabalho bem
artesanal, porque iluminação interna é refletiva, uma iluminação mais direta também, é um trabalho que é feito manualmente, não é dinâmico como iluminação global. E os caras realmente capricharam nos ambientes internos. Provavelmente uma decisão artística baseada onde o jogo acontece a maioria da sua ação e da sua condução em ambientes internos, né? Se sai pra rua em The Last of Us, mas a ação realmente acontece dentro das casas destruídas. Isso ficou muito bem e, claro, combinou com toda essa direção artística nova e essa nova roupagem de malhas 3D e tecnologias de arte que nós falamos no início da análise. Bora então com FPS na tela. Você já sabe que a gente virou o capítulo aí da nossa comparação entre Remaster e Remake. Agora vamos falar de performance no Remake no PlayStation 5. Esse é o primeiro modo que você pode utilizar o game, a 30 quadros por segundo. Ele automaticamente é acionado quando você coloca o modo fidelidade e seu televisor não tenha 120 Hz, televisor barra monitor. Dessa forma ele vai criar a melhor qualidade visual com a melhor resolução, chegando até 4K. 4K Dynamic, mas chegando até 4K durante todo o gameplay. Isso amplifica bastante a visualização, aumenta a nitidez e para quem quer ter uma experiência visual mais sólida, agradável, funciona muito bem. Em todas as cenas que nós capturamos, como você pode ver, até nessa cena que tem bastante VFX, NPC, sistemas de iluminação vindo dos prédios, dos carros, refletividade, né, na rua e tudo mais, ele se comporta muito bem e é um modo extremamente bem estável. E nós não tivemos muito problema com esse modo, mas como eu disse, talvez não seja aí uma das melhores opções para jogar The Last of Us Remake, baseado que o próprio remaster já do PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro trazia aí a 60 quadros por segundo. Então, mesmo que você tenha uma quantidade de visualização mais agradável, uma resolução melhor, que tem diferença sim em relação ao segundo modo, que é 1440p, isso pode trazer um pouco de desconforto na movimentação e você vai perder fluidez. Saindo desse modo, a gente também tem um modo 40 FPS ou 40 Hz. É um modo aí que vários estúdios da Sony já têm utilizado, iniciou com a Insomniac. Desde aquela época que não tinha nem VRR no PlayStation 5, o estúdio trouxe a solução de sincronizar num televisor de 120 Hz a potência de até 40 Hz. Isso se faz de uma maneira bem simples, que é a parte aí que você consegue estabilizar um quadro real para dois quadros que são repetidos, e aí você consegue estabilizar esse 40 FPS. Mas como você está vendo em algumas cenas, a implementação da Naughty Dog não é tão feliz como foi a da Insomniac ou até mesmo da Guerrilla em Horizon Forbidden West. Nós temos aí algumas variações que chegam até 31 FPS nessa cena, por exemplo, e isso torna um pouco desconfortável esse modo. Sinceramente, para quem prefere melhor qualidade visual e tem um televisor 120 Hz, a minha dica seria você configurar 60 Hz do seu monitor ou televisor para que você consiga chegar ao 4K 30, porque ele se torna mais estável. Mesmo tendo a tecnologia de sincronização, não ficou tão bem implementado assim. É claro, é óbvio, é lógico que o que você está vendo não acontece a todo instante, mas ele acontece. Então, para quem quer ter uma experiência nova, eu não acredito que seja muito boa e fluida dessa maneira. Como você pode ver nessa outra cena, ele segura um pouco mais, mesmo que caia um pouquinho, mas ele segura melhor. No entanto, existe uma percepção no modo 40 Hz e talvez até uma melhoria da Naughty Dog em cima disso. Realmente, é o pior modo de você jogar The Last of Us Part 1 Remake, é no modo 40 Hz. Para além disso, agora sim, talvez a melhor forma de você jogar esse game, que é o modo Performance, 60 quadros por segundo, e ele vai muito bem. Algumas pequeníssimas instabilidades, umas quedinhas aí, muito poucas, de 1 ou 2 FPS, mas ele se mantém numa estrutura muito legal e bacana. O que você perde com esse modo é que ele traz uma resolução de saída de render de 1440p, também Dynamic. Isso pode diminuir um pouco, mas ele se mantém firme e forte aí, quase sempre no 1440p, o que é ótimo. E aqui vai até um ponto que eu acho que é uma crítica bem fundamentada em relação ao console da PlayStation, a Sony em si, e não ao estúdio. Assim como aconteceu na Insomniac, que ela trouxe o modo VRR 40, 120, antes mesmo da Sony liberar o VRR, a Naughty Dog
amplifica e traz o modo 1440 com uma saída virtual de 4K. O que quem tem um monitor de 1440 poderia estar vendo em forma nativa, mas como ainda não tem o update de 1440p do PlayStation 5, se você tem um monitor 1440, tu vai jogar 1080, sendo que a saída tá 1440. E mais uma vez o estúdio da Sony antecipa a tecnologia e a letargia dela em atualizações. Com certeza absoluta, quando sair o modo 1440 no PlayStation 5, vai ter melhor aproveitamento desse modo a 60 quadros por segundo, porque nem todo mundo quer ou tem uma televisão 4K, e muitas televisões 4K atingem 120 Hz em 1440p, é o que acontece com algumas Samsungs. Algumas têm até VRR, e o cara poderia usar claramente o FPS destravado. Falando em FPS destravado, é o próximo modo que a gente vai comentar aqui com vocês. Ele trabalha no mesmo molde dos 60 quadros por segundo, uma resolução de 1440p. No entanto, ele consegue ir além dos 60 quadros por segundo na tela. Eu sei que todo mundo tem trazido em análises, principalmente internacionais, aquela tela da televisão contando o medidor de FPS, mas pela segunda vez, como eu já fiz aqui em Horizon Forbidden West, eu vou negar a mostrar aquela análise da televisão, porque nós estamos falando no sentido de trocas de sinais. Ali a gente não pode afirmar que o quadro está sendo entregue naquele momento ou corresponde ao quadro. Muitas vezes os televisores acusam que está 120 FPS, quando na verdade a troca de sinal está sincronizando a 120 Hz. Portanto, não é uma análise correta mostrar imagens de televisores. Assim que a gente adquirir aí a nossa nova placa de captura com passagem de VRR, a gente consegue capturar o quadro de diferença e aí trazer informação real para vocês. Mas assim como eu fiz em Horizon Forbidden West, vou deixar aqui para vocês algo mais realista dentro de uma proporção visual. Ele deve chegar em torno de 75 a 85 frames na variação no modo ilimitado, o que já é ótimo, e para quem tem uma televisão 120 Hz com VRR, acaba trazendo aí o melhor modo de jogar. É claro, é óbvio, é lógico, você consegue um FPzinho a mais, e sempre é bom ter um FPSzinho a mais, não é não? Mas é claro que se você tem uma menor resolução para ganhar FPS, existe uma percepção visual sim. Ao contrário do que dizem em análise, as pessoas dizem que é imperceptível, que o sistema personalizado de temporal anti-aliasing da Naughty Dog é surpreendente. O fato é que a gente não vê essa surpresa toda. Tudo que nós temos são artefatos sim, normais de temporal anti-aliasing, como por exemplo você vê as sacadas, que elas têm uma distorção maior, assim como maior falta de nitidez, porque nós temos uma ampliação de um upscaling bilinear convencional que traz mais pixels brancos. Então existe a diferença. Ela não é tão gritante, mas dependendo do televisor e da qualidade do televisor que você tem, principalmente a proximidade, você vai conseguir destacar sim essa diferença entre o 1440p e o 4K. É claro que a melhor forma de jogar The Last of Us Parte 1 é no modo Performance 1440, mas como eu disse, isso não quer dizer que não tem diferença alguma. Dando uma olhadinha agora com uma edição mais precisa de AIDA cores, ou seja, a formação dos shaders de cores únicas, a gente percebe que muitas vezes salta para acima de 100 mil cores únicas do lado do 4K. Isso é uma grande sim e significante mudança. Olhando, por exemplo, em AIDA Visão, que traz para a gente pontos de interesses detectados por Machine Learning, você pode visualizar que nessa cena nós temos 1000 pontos de interesses diferentes do que acontece em 1440p. Ou seja, existe uma percepção da degradação da imagem, existe sim um ajuste bilinear, e nenhum tem sistema temporal anti-aliasing personalizado ou coisas incríveis e maravilhosas que são narradas o dia inteiro faz com que isso mude. A percepção existe, tá bom? Isso é legal e bacana. Agora vamos finalizar dando um aval dessa parada aqui. The Last of Us Remake, parte 1. Convence? Você pagaria o preço cheio? Uma grande polêmica, discussão sobre isso do game. Vamos lá então, amiguinho. Você nunca jogou o jogo The Last of Us Parte 1? É peça obrigatória no seu artefato gamer aí. Se tu tá com PlayStation 5 e nunca jogou, a compra é mais do que certa. Essa é a melhor versão do jogo de qualquer forma falando, e claro, você vai ter a versão definitiva com o aproveitamento visual que nunca foi colocado antes no game. De fato, é isso.
Se você já jogou The Last of Us no PlayStation 3, isso também se torna algo que você deve ter um pouco de interesse nesse remake, sim, né? A versão do PlayStation 3, ela é bem grande, a diferença visual, de resolução, era outro equipamento, tem a questão do DualSense ainda, que foi aprimorado algumas coisas, e tudo isso faz com que melhore a sua experiência, então ainda é válido. Agora, se você já jogou no PlayStation 4, e principalmente no PlayStation 4 Pro, o seu ganho é único absoluto em arte, exatamente, direção artística, sistema de iluminação amplificado, melhor qualidade gráfica, até mesmo 60 quadros por segundo você já experimentou no seu PlayStation 4, no PlayStation 4 Pro, o que torna cada vez menos interessante para quem já jogou as versões de remaster. Esse é um fato que tem que ser levado em consideração. E, cara, aí é de cada um, mas realmente vai ser a percepção menor para quem jogou o remaster. Mas existe a diferença visual, como eu disse. Só voltando para finalizar, a parte dos gatilhos adaptivos é um ponto de atenção. Existe muita personalização que a Naughty Dog fez, só que de qualquer forma não ficou tão bom, por exemplo, quanto o jogo da Guerrilla, o Horizon Forbidden West. Comparando PlayStation com PlayStation em estúdios exclusivos, a Naughty Dog deixou um pouco a desejar, mesmo ofertando muita personalização áptica através do DualSense. Faltou um pouquinho mais de imersão. Pra mim, ficou um pouco insuficiente do que parecia ser quando mostrava os trailers, tá bom? Mas existe lá e tem bastante configuração personalizada também para que você tenha isso. Além disso, claro, todo mundo já sabe, tem acessibilidade no game, então ele narra cinematics aí para deficientes visuais, o que é bem legal e bacana também. Dito isso, espero que tenham gostado dessa análise, espero que tenha ajudado na sua decisão difícil, porque realmente é uma decisão difícil para quem já jogou o game. A parte de mecânica e movimentação fica totalmente inalterada, o que deixa ainda mais difícil para o gamer tomar uma decisão, e uma decisão que custa R$350 no preço oficial dentro da PlayStation Plus. E você, vai comprar ou não The Last of Us Parte 1 Remake? Deixa o like, se inscreve no canal e apoie o nosso trabalho, que é cada vez mais único, diferenciado e focado no player. Aqui você viu toda a experiência que você poderia ter com esse jogo e com certeza absoluta, na sua dúvida, já deu para dar uma ajuda boa, acredito, na sua decisão. Eu sou Goticose e até a próxima.